Hoje vamos falar sobre desenvolvimento humano com o meu amigo Rafael Quezada. Olá, Rafael, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui com a gente. Você sabe o quanto eu te admiro como pessoa, como pai, profissional. Vou falar aqui um pouquinho do seu perfil, né? Tá. Porque eu até pedi para você me mandar pelo WhatsApp, porque eu não ia decorar tudo isso, né? Então vamos lá. Casado, pai de 5 filhos, lindos, escritor, pastor na United em Campo Grande, Rio de Janeiro. CEO do Instituto I4 de Treinamento e Desenvolvimento, que é o nosso tema de hoje, gestor de RH, profissional em coach de liderança, treinador e analista comportamental, formação em líder e coach empresarial, atuante na área do pós-venda de concessionárias há 8 anos, mais de 1.000 alunos treinados, cursos em diversos estados e curso de formação em coach. Seja muito bem-vindo, Rafael. Obrigado, irmão. Prazer ter você aqui com a gente. Fiquei muito feliz, né? Direto do Rio de Janeiro aqui para São Paulo. Prazer é meu, né? A honra é minha. Sentar nessa mesa aqui é forte, você né? Viu, né? Não é para qualquer um. Não, né, é pesado. O negócio aqui é pesado. Tem acompanhado os outros, né? Não que eu queira jogar essa responsabilidade para cima de você, não, mas... Vai dar certo, vai dar certo. Graças a Deus, Deus tem colocado pessoas do bem, pessoas que realmente... esse é o nosso intuito, né? Fazer com que as pessoas possam refletir, né? Sim. O nosso intuito não é mudar ninguém, mas que as pessoas possam, através dos nossos bate-papo, das nossas conversas, para que ele realmente possa se sentir tocado e que, Sim, de alguma maneira, faça diferença na vida das pessoas. Sim. Faça uma breve apresentação aí, Rafael. Quem é você? Tirando aí o que eu já falei, né? Irmão, assim, a gente já se conhece aí, acho que ao longo desses 8 anos, né? O lugar onde a gente se conheceu, e foi bacana, né? Porque eu acho que a gente consegue enxergar a evolução nossa. Sim, nesse período. A gente consegue olhar para a vida um do outro, né? E enxergar essa evolução. Mas algo que eu queria chamar a atenção, que eu acho assim, bem interessante, da apresentação, é que toda apresentação minha, em qualquer lugar que eu vou, eu coloco que eu sou casado, pai de 5 filhos. Tem dois motivos. O primeiro, se tiver alguma menina com mal intencionada, ela já tipo, esse cara é furada. Deixa quieto. Esse eu não vou investir. Esse aí tá fora. Esse eu tô fora. Não, mas a principal intenção que eu falo isso é porque eu começo sempre com uma brincadeira, né? Depois que eu falo, sabe por que eu falo que eu sou casado e pai de 5 filhos? Qual é a primeira pergunta que uma pessoa faz para alguém que tem 5 filhos? Vamos ver se você sabe. Se você tá bem, né? Não. O que a pessoa fala assim? Pô, eu tenho 5 filhos. Caramba, tu não? Tu não tem televisão? Tu tem televisão em casa, não? Verdade, 5 Aí eu filhos. começo falando, né? Não, eu tenho televisão, né? Tem 3 televisões, mas o que adianta você ter televisão e não usar? Então, não é sobre ter, mas é sobre como a gente usa, né? É verdade. Então, eu falo sobre a família porque ela é fundamento, né? Todo mundo nasce numa família. Todo mundo tem uma família. Ninguém nasce da luz. Né? A gente nasce de algum lugar, é inserido num contexto familiar, independente de qual seja, né? E aí tem diversos tipos de contexto familiar, mas o importante é a gente entender, né, o fundamento e a base que a família tem na nossa vida. Então, assim, eu brinco sobre isso porque eu falo, se a gente tiver todo o conhecimento do mundo, né, estudar sobre tudo, mas se a gente não tiver um fundamento sólido, se a gente não aplicar isso na nossa vida diariamente, é lógico que a gente sabe que a gente não é perfeito em tudo que a gente quer fazer, que a gente gostaria de realizar, né? A gente precisa sempre estar em desenvolvimento, nós estaria pronto para morrer. Sim. Mas se a gente não tiver o trabalho de fato de aplicar essas coisas na nossa vida, o que adianta? Aí eu brinco, você só vai fazer filho. É verdade, Rafael. E o interessante, Rafael, que logo no início você falou, né, do desenvolvimento, né, que nós tivemos, né?
Eu lembro que na época um incentivou o outro a fazer o verdade. curso, né? E eu fiquei um pouco assustado no começo, porque eu falei, eu sou da área comercial. E o primeiro dia de aula foi falando que a gente tem que aprender a ouvir e falar menos. Eu falei, então é no lugar errado, né? Mas eu falo que foi um dos maiores aprendizados que eu tive, porque o ouvir é o grande detalhe, né? Não Sim. é o falar, né? Não. E na área comercial, em tudo que a gente vai fazer, eu sempre falo que esse é um dom que Deus me deu de ouvir as pessoas, porque eu aprendo muito. E hoje as pessoas não querem ouvir as outras pessoas, né? Não. Então você pergunta, e aí, tá tudo bem? Aí você já deu abertura para a pessoa descarregar. Como que tá o seu casamento? Também. E a questão profissional, a parte financeira? Então são todos os temas polêmicos que as pessoas acabam abrindo o coração. Então, muito bacana a gente, nesses 8 anos aí, ter desenvolvido primeiro. Eu sempre falo isso, né? Não adianta a gente querer desenvolver alguém, sendo que nós mesmos não estamos desenvolvidos. Sim, né? sim. É interessante você falou essa questão sobre a escuta, né? A escuta ativa, né? É bem interessante porque, ainda mais no meu caso, né? O meu perfil comunicador muito alto, eu tenho grande dificuldade, né, natural de ouvir. Então, preciso exercitar. E dentro daquilo que eu faço, eu acredito que ouvir é muito melhor do que falar. Então, é um grande desafio, um grande exercício, né? Mas isso é muito interessante, que eu lembrei de uma vez, né? Que todo mundo tem a necessidade de falar. Todo mundo está com alguma coisa dentro para poder falar. E às vezes a gente pergunta para as pessoas se está tudo bem, com aquele desejo de que tomara que ela fale que está tudo bem, né? Porque se ela falar que não está tudo bem, eu estou ferrado. Vai ter assunto, eu não vou conseguir ir embora. Mas a verdade é que todo mundo precisa falar em algum momento e escutar e encontrar um ouvido para poder escutar. E desenvolvimento fala justamente disso, né? A gente precisa ter lugar para falar, mas também lugar para ouvir, lugar para ser ouvido e lugar para ouvir, porque é desse lugar que nasce o desenvolvimento. A gente fala muito sobre feedback, né? Dentro da feedback. E você sabe qual a origem da palavra feedback? Não. Feedback vem é a junção de 2 palavras, né? Agora eu sou um poliglota. Foi para Portugal recente, né? Então feed, que é comer, né? Alimentar, na verdade, alimentar, e back, voltar. Então é alimentar de volta. Então feedback não é o quanto eu falo para você, mas é o quanto a gente troca. Legal. Né? Então é alimentar de volta. Feed de alimentar. Legal, já vou até anotar aqui, ó. E back de volta, então alimentar de volta. Então a questão da escuta, né? Do desenvolvimento humano precisa passar pelo ambiente do feedback. Ter sempre uma troca onde você possa alimentar, mas também ser alimentado. Isso é fundamental dentro do desenvolvimento. E é um tema bem extenso, né, Rafael? Falar sobre desenvolvimento, né? Eu lembro que dentro do que eu faço hoje em dia também, que é treinar pessoas, desenvolver pessoas, a gente tem um treinamento de 1h30. E quando você pensa que você vai fazer em 1h30, você acaba fazendo em 2. Ou quando você tem abertura, você acaba estendendo para 5, né? É verdade. E eu lembro até hoje, quando teve a primeira oportunidade para a gente fazer o Coach Experience. É verdade. Né? A gente todo feliz, achando que ia ter um treinamento ali de 1h, 1h30, que teoricamente já era o que a gente fazia, né? Exatamente, então, normal. Aí quando eu fui perguntar para você, eu falei, ei, Rafael, quanto tempo a gente vai falar? Você falou, não, vai ser o dia inteiro de treinamento. Ali já me deu um certo desconforto ali na barriga. Falei, você tem certeza? Tenho. E é aquilo, a gente precisa se desafiar, né? Sim. Porque o medo ele é importante, mas ele não pode paralisar. E aquele momento ali, você morando no Rio, eu em São Paulo, como que a gente vai fazer? Não tinha aquele negócio muito online, né? Vamos fazer uma reunião online. Mas ali foi uma grande virada, né? Foi. Tanto na nossa vida, como aprendizado de algo que era... Mas desde o início a gente sabia que era um projeto de Deus, né? Porque desde o início a gente colocou em oração para que Deus pudesse usar a gente para transformar a vida de outras pessoas. Na verdade, foi um divisor de águas, né? Aquele nosso encontro, né? O Coach Experience foi um divisor de águas, né? Sim. Porque acho que ali a gente não sabia o tanto quanto
a forma como a gente lidava com o desenvolvimento poderia ajudar as pessoas, né? Sim. A gente não tinha noção. Eu particularmente, eu não tinha noção. Nem eu. Né? Eu estava ali realmente doido para poder derramar tudo aquilo que a gente tinha recebido e poder compartilhar. Mas acho que eu não tinha noção de como que aquilo impactaria tão positivamente, né? Sim. A vida das pessoas. E foi muito bom ver isso. E aquilo ali me levou, na verdade, para... a partir daquele momento eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Para sempre é isso que eu quero fazer. Então foi onde eu estudei mais, aprendi mais, me dediquei mais e fiz mais também, né? Porque muita gente aprende quando a gente faz, né? E eu falo que você se empolgou tanto que depois de lá você se tornou um pastor. Me empolguei. E eu sempre até converso com a minha esposa, né? Naquela época eu falei, poxa, achei que era um projeto promissor, né? É verdade. Tu ficou triste. No segundo, né? A gente fez o segundo, eu falei, cara, agora que legal, meu, negócio... E aí foi quando você me ligou, né? E falou, Wellington, eu vou ter que colocar esse nosso treinamento, porque surgiu uma outra situação, coloquei em oração, Deus respondeu. E conta um pouquinho aí como que foi aquela... O fato de você também me dar esse recado, né? Porque você também estava... O que é? Na verdade, eu sou cristão há... Não sei nem quantificar o tempo, né? Sou muito ruim com datas. Mas mais de 20 anos. Tá. Ou não, perdão, 20 anos. 2004... 20 anos, provavelmente, que eu sou cristão. Lógico que passei aquela fase do cristão rebelde também, né? Mas eu sempre carreguei dentro de mim aqueles princípios e valores que um cristão tem, né? Mesmo que em algum momento da minha vida eu estivesse ali rateando, aquilo sempre vinha à minha mente sobre os princípios e valores. E eu sempre tive uma certeza, desde o primeiro dia que eu me converti, eu sempre tive a certeza de que eu seria um pastor, sabia disso? Sério? Sempre tive. Um dia, vendo um pastor na igreja que eu me converti, eu falei, cara, eu quero ser um pastor. Falei, eu quero ser isso. Mas eu não sabia nem quais eram os custos de ser um pastor. Não tinha noção, né? Eu quero ser isso, que Deus ouviu. Se você procurasse, talvez, né? Ficaria um pouco mais difícil. Tem certeza? Tem certeza, filho? Eu falei, eu quero ser isso, já era. E aí foram passando muitas coisas, né? Toda aquela história de vida que você conhece e tudo mais. Até o dia que chegou, realmente, eu, junto com a minha esposa, meus filhos, encontramos um lugar para ficar, que é a Igreja United em Campo Grande, lá no Rio de Janeiro. E ali Deus começou a trabalhar e reacender, porque eu tinha desistido de ser um pastor, né? Lá atrás eu queria, depois eu falei, não quero mais ser pastor. Mas naquele momento começou a reacender em mim essa chama. Legal. E eu só deixei queimar. E aí foi quando as coisas de fato foram acontecendo. Estudei na igreja, me aprofundei, e aí fui sendo levantado até que me tornei pastor principal de uma igreja. Legal. Entende? E aí nesse momento, algo que Deus falou comigo foi um momento que eu precisava focar no pastoreio, né? Olha, foca 100% aqui. Eu acho que a gente tem estações, isso é legal, fala de desenvolvimento, né? A gente saber discernir as estações, as épocas, né? Discernir as estações é muito importante para que a gente não dê passos além daqueles que a gente... para que a gente não se comprometa com algo que a gente não vai conseguir cumprir, faz sentido? Sim. Então, no desenvolvimento da minha vida, né, do meu lado humano, eu precisei tomar esse passo de, Wellington, vamos ter que segurar a onda aqui, entendeu? Eu acho que talvez não é porque na época acho que eu não sabia discernir muito bem, não era um fim, mas de repente, no momento não. Verdade. Né? Tanto que depois a gente voltou a fazer mais trabalho juntos, né? Então, assim, mas... é bem desafiador esse lugar do desenvolvimento, você discernir as estações, o que é para a estação e o que é definitivo, entende? Então precisa muita maturidade para a gente entender o que é uma estação e o que é definitivo. Acho que dá um podcast, hein? Dá. Falando só sobre as estações, né? Dá. Vamos botar. Legal. Rafa, fiz algumas anotações aqui, né? Sim. Porque eu sempre falo que o tempo é muito curto, né? Uhum. E é uma coisa que tanto eu quanto você, a gente valoriza bastante. Uhum. Qual o impacto que crenças têm no desenvolvimento humano?
Crenças, total impacto, né? Total impacto, né? Total impacto. Primeiro porque a gente acaba se tornando aquilo que a gente acredita. E a gente acredita em tudo aquilo que foi depositado na nossa vida ao longo, né, da nossa caminhada. Não tem como a gente falar de desenvolvimento humano sem a gente falar de perfil comportamental, né? De perfil de personalidade. Alguns vão falar do método DISC, outros vão chamar de sanguíneo, colérico, melancólico, fleumático. Agora tem o nome, né? Outros vão falar de comunicador, executor, analítico e planejador. Enfim, cada ferramenta vai utilizar uma nomenclatura, mas a verdade é que existem aí, pelo menos, né, comprovadamente dentro dos estudos psicológicos, 4 tipos de perfis comportamentais predominantes no ser humano. E o que acontece com relação ao perfil comportamental? Ele de fato vai traçando a sua maneira de agir, ele vai traçando o seu comportamento e ele vai determinando os seus resultados. Entendi. Entende? E a gente depois pode falar um pouquinho talvez sobre hábito, porque na verdade não é necessariamente o que você faz que gera o resultado que você quer. Entendi. É o que você faz repetidamente. Que o que você faz repetidamente é o hábito. Mas aonde isso começa? Isso começa dentro do nosso pensamento. Entendi. Que os pensamentos nossos vão gerar os nossos sentimentos, as nossas emoções, que vão gerar as nossas ações, que vão se tornar, né, comportamentos habituais, e esses comportamentos, esses hábitos vão gerar os nossos resultados. E dentro do comportamento humano é aquilo que a gente chama, esse é meu jeito, eu sou desse jeito, eu sou assim. Mas a verdade é que não, a gente se tornou assim. É porque é como um computador, um HD dele é zerado. Quando você nasce com o HD zerado. Sim. E ali você começa a receber um monte de informação para gerar em você os seus pensamentos. E nos seus pensamentos começam a formar as suas crenças. Então, por exemplo... A crença está envolvendo questão familiar, trabalho, infância, sociedade, religiosidade. Tudo aquilo que você começa a absorver desde cedo. Até eu acredito, na verdade, que até desde o ventre, desde a barriga, quando a mãe coloca a mão na barriga e começa a declarar coisas sobre o bebê que está lá dentro, você já começa... Ele já sente aquela energia que aquela mãe carrega dentro dela. Né? Então, assim... Eu acho isso muito real e é interessante porque antes mesmo de pensamento existe o que leva a gente a pensar, que a gente dá pouca importância, que são os nossos sentidos. O que a gente olha, o que a gente fala, o que a gente ouve, o que a gente toca, o que a gente sente de cheiro, os nossos sentidos mesmo, os 5 sentidos que eu estou falando. Os nossos sentidos eles são altamente responsáveis por gerar em nós as nossas crenças. Eles vão abrindo ali a nossa mente para o campo dos pensamentos. Então, por exemplo, quando a gente falei da audição, por exemplo, uma pessoa que ouve desde pequeno lá, você não é nada, você nunca vai ser nada. Você vai ser, eu ouvi muito isso, por exemplo, na minha infância, você vai ser igual ao teu pai. Eu não estou aqui hoje para contar a história do meu pai, mas se eu contar essa história do meu pai, e você acha que conhece um pouquinho, né? A gente já vai um chorocast, né? Vamos chorar aqui. Mas, pô... Verdade. Eu conheço. Eu ouvi muito, você é igual ao teu pai, você vai ser igual ao teu pai, você vai ser igual ao teu pai. E durante um tempo da minha vida eu acreditei naquela verdade, naquela mentira que se tornou uma verdade para mim. Né? E ali eu comecei a ter comportamentos e hábitos semelhantes ao do meu pai. E aí o que começou a acontecer comigo? Comecei a ter resultados como o do meu pai. E aí a pessoa olha assim, lá, viu? Não falei que ia ser? Aí parece até que é um vidente, não é um vidente. É uma pessoa que não sabe o poder que a palavra tem, e aí quando se trata de uma criança que não sabe como, frear isso, e aí ele começa a acreditar naquilo. É igual, você é mentiroso, você é mentiroso, você é mentiroso. A pessoa cresce acreditando que ela é mentirosa, o que ela se torna? Mentiroso, porque ela passa a ter aquilo como hábito. Eu sou isso mesmo, ela se conforma àquela mentira. E aquela mentira passa a ter uma verdade. Então, passa a ser uma verdade para ela. Então, no que é relacionado a comportamento, a resultado, né, a hábitos, essas coisas, está completamente conectado à crença. Então, a gente precisa quebrar essas crenças que elas começam na família,
Elas acontecem às vezes no meio do trabalho, primeiro emprego, você começa a trabalhar, ela está toda animado, e aí seu chefe pega aquele chefe, que é um chefe, não um líder, né? E o cara só fala asneira e só te joga para baixo, só te derrota, e aquilo vai te minguando, você vai começando a acreditar naquelas mentiras até que elas viram verdade. E isso acaba, de fato, com o seu desenvolvimento, né? Ou te atrofia. Então, Rafael, se você pudesse dar uma dica aí para quem está assistindo a gente, porque ali a gente tem aquela pessoa que já tem a crença, tem os pais, né, que teoricamente, dependendo do que ele declarar sobre o filho, isso vai refletir lá na frente. Então, que recado que você poderia dar para a pessoa que tem uma crença que... Eu sempre falo que o primeiro passo é você enxergar. Sim. Qual é a sua crença, né? O que você quer se libertar? E aí, depois disso, você criar uma estratégia para desconstruir essa crença. Sim. E eu sempre vejo, às vezes, as pessoas, dependendo da crença, Rafael, me esclarece essa dúvida. Tem muita gente que fala, é fácil você desconstruir uma crença e nunca mais você vai lembrar daquilo, ou nunca mais você vai voltar para aquilo. E é muito complexo, né? Porque imagina, você viveu 20 anos dentro de um lar com uma determinada crença. Aí você sai dali em 1 ano, 6 meses, você desconstrói essa crença? É difícil. Eu acho que não é tão simples assim. Sim. Você falou uma coisa muito importante que a gente não atenta. Primeiro, o primeiro fator importante, por exemplo, como é que você ajuda uma pessoa que tem vício em drogas? Como é que tem uma pessoa que ela é viciada em drogas? Como é que você ajuda essa pessoa? Querendo ajudar apenas? Não, ela precisa reconhecer que ela é viciada. Você já viu aquela pessoa que tipo assim, eu bebo socialmente, eu só bebo, quando eu quiser eu paro. Sim. Então, para hoje. Não, eu não quero. Não preciso. Eu não quero. Não está me afetando. Exato. Sim. É quando você vê essa pessoa que, quando quiser ela para, ele é um alcoólatra, ele é um viciado em tabaco, ou é viciado talvez em drogas, porque ele não consegue enxergar que ele é viciado. Então, o primeiro passo é primeiro, reconhecer. Eu tenho, de repente, uma crença. Cara, eu tenho uma crença de que, eu carrego dentro de mim que eu sempre ouvi que eu sou igual meu pai, exemplo, que eu sou um mentiroso, que eu sou um problemático. Cara, e de fato a minha vida ela é problemática. E você primeiro é reconhecer, caramba, de fato, não é reconhecer que eu sou, mas eu acho que primeiro passar, eu tenho sido. Eu tenho sido essa pessoa que tem carregado, né? Agora, onde isso começou? Aí faz um trabalhinho mais de tentar buscar, aprofundar, né? Um pouco aprofundar. Eu tinha uma terapeuta, né, lá no Rio, muito boa, a doutora Renata, que ela é da área de sistêmica. Que incrível. Ela trabalha todo o sistema familiar. Cara, ela me ajudou pra caraca. Cara. Nossa, muita coisa. Que legal. Porque muitas crenças que eu carregava depois minha família, assim, tem muito tempo não, tá? Sim. Tem pouco tempo. Cara, ela pegou lá a minha árvore genealógica, ela fez uma parada lá, me levou o que eu ouvia, o que... Meu irmão... Abriu sua mente. Nossa, abriu minha mente, abriu meus olhos, só chorava. Que legal, que bacana. Né? Então fica a dica aí, você que de repente tem alguma crença, né, e quer lidar com isso, procura um terapeuta na área de sistêmica bom, que ele vai te ajudar também, né? Tem as ferramentas ali, a habilidade necessária para te trazer para esse lugar. Não é regressão, não. Mas é você voltar, né, na tua infância em coisas que estão arquivadas lá dentro, que você não dá conta, né, não sabe. E aquilo está te afetando no hoje. Porque mudou a sua forma de ir e atrapalhou o seu desenvolvimento, o seu crescimento. E às vezes a gente fala de desenvolvimento, as pessoas falam que a gente está falando de dinheiro. Você não está falando de dinheiro, não. Dinheiro é consequência, né, de uma vida desenvolvida. Mas fala de humanidade, né, de você se tornar melhor a cada dia. E então uma boa dica é essa: descubra, né, reconheça que você está nesse determinado estado atual e faça algo para poder ir lá descobrir aonde isso começou. E acaba com isso, começa a acreditar nas verdades. Eu, como pastor, eu já vou logo para a palavra de Deus, né? O que a Bíblia diz que você é, querido? O que Deus fala sobre você? Começa a pegar o que Deus fala sobre você, que quem pensa ao contrário disso já não importa mais, entendeu? Nem você. Boa, Rafa, boa. Boa dica.
Agora uma outra pergunta aqui, Rafael. Como fazer uma gestão do tempo de qualidade? Eu sempre, quando eu falo de gestão do tempo, eu lembro da minha esposa, né? A digníssima esposa, que faz uma gestão do tempo maravilhosa. Eu sempre brinco que, mesmo eu ainda fugindo um pouquinho, né? Ainda funciona lá em casa. Porque se dependesse de mim, ela mesma fala, se dependesse de você, as crianças iam dormir 1h da manhã, e acordar às 8, sendo que tem que entrar às 7 na escola e tá tudo bem, né? Mas você, a gente sempre conversou sobre isso, né? Porque você trabalha numa empresa, na área comercial, você tem aí 4 treinamentos, você tem a sua gestão da casa, você tem a gestão da igreja, né? E como fazer isso, Rafael? O seu tempo do dia é o mesmo que o meu, né? 24 horas. Isso é bem legal você falar. Eu vou começar com uma coisa um pouco engraçada aqui, né? Respondendo essa pergunta. E esqueci, né? Você tem 5 filhos. 5 filhos. Começar com um negócio bem engraçado aqui. Tenho uma esposa igual a minha. Minha esposa é extremamente organizada. Ela que faz a gestão? Cara, não, ela não faz mais, mas eu aprendi muito com ela. Que legal. Cara, eu era desorganizado nível hard. Nível hard, rapaz? Nível hard. Esquece. Tudo meu era pra... E se eu deixar, é assim que vira, entendeu? Tudo é tipo assim... Vai dar certo. Vai dar certo, vambora, entendeu? Sem planejamento zero. A gente fala tão bem disso, né? E às vezes não coloca em prática. É verdade. Caraca, se deixasse... O meu natural, Rafael, aí falando do perfil do comportamento, né? O comportamento não tratado do Rafael era exatamente esse, entendeu? Mas, graças a Deus, Deus me abençoou com uma mulher incrível. Vou ver qual é a minutagem que está passando isso aqui, eu mostrar para ela ficar feliz. Produção, já faz o corte aí. Vou aproveitar também, já vou falar bem da minha esposa, né? Porque, por incrível que pareça, eu sou casado com uma psicóloga e eu sou coach. E o Rafael é coach e casado com uma psicóloga. Casado com a psicóloga, né? Então, para aturar a gente, ela tinha que ser muito centrada mesmo. Com certeza. Falo que é uma troca, né? É verdade. Na verdade, a gente entrou num tema aqui até de uma outra pergunta, mas... eu vou concluir essa e a gente vai para outra. A gente vai para outra, com certeza. Mas além disso, né, de fato, eu aprendi a trabalhar com uma agenda. Uma agenda papel ou Google Agenda? Eu tentei agenda papel, eu tentei um monte de coisa, mas agora eu trabalho com a agenda do Google. Então, a minha agenda está no celular. Então, aprendi a trabalhar com uma agenda e olhar a minha agenda. E executar, e executar. Olhar a minha agenda e executar o que está na minha agenda, né? Enfim, e dividir, né? Porque uma coisa até que eu trago dentro de alguns treinamentos meus de desenvolvimento é sobre a questão da gestão do tempo mesmo. Você participou, a gente fez o Coach Experience. Sim. Então no Coach Experience a gente traz essa questão da tríade do tempo, né? As 3 esferas de tempo, as coisas importantes, as coisas urgentes e as coisas circunstanciais. Sim. É importante tudo aquilo que o nome já diz, é importante. Urgente é o incêndio que surge e que podem ser fatalidades, coisas que a gente não conta, ou talvez aquelas coisas que um dia foram importantes e a gente procrastinou, viraram urgentes, né? E tem as coisas circunstanciais, que são aquelas questões que todo mundo precisa, mas que não agrega muita coisa, entendeu? É como for rolar feed de Instagram. Quantas vezes a gente está lá assim e tá assim, ó, tchá. Quando tu vê, tu passou vendo Reels 1 hora. Sim. Cara, quanto que isso te construiu? Nada. Talvez você precisasse de 5 minutos de distração, mas você se distraiu além. E aquilo é muito circunstancial. É onde as pessoas se embaralham. Né? E elas começam com uma frase. Quem nunca disse assim, cara, meu dia precisava ter mais de 24 horas? Verdade. Meu dia precisava. O que mais está acontecendo ultimamente? É uma correria. Cara, meu dia precisava ter mais de 24 horas. Se tivesse 30, 40, ia estar corrida. Se tivesse com 40 horas... tá bom, então Deus abençoou só você. Falar, vou te dar o seu dia, Wellington, especialmente terá 40 horas. Aí você vai chegar assim, caraca, meu dia precisava ter mais do que 40 horas. Porque não é a quantidade de tempo, é como a gente estrutura e organiza o nosso tempo. Entende? Sobre a qualidade de sobre tempo. A qualidade de tempo. Então, como é que você lida com... tem pastor, você tem a igreja, você tem o trabalho, você tem você tem a empresa de desenvolvimento, que você dá treinamento, e é ativa, né? Está dando treinamento constantemente e tal. Você tem filhos, uma esposa, você viaja com a tua família. Como é que tu faz isso? Sim. Cara, se organiza.
né? Agenda e elege as prioridades, que as prioridades são a esfera do importante. E a gente precisa tomar cuidado para que é o importante a gente não prorrogue, para que não vire urgente. Vou dar um exemplo, a saúde, por exemplo, né? Saúde é uma coisa que as pessoas estão sempre empurrando para depois. Eu estou esperando os resultados dos exames aqui, que ó, eu já fiz uma bateria de exames, já tinha 2 anos que eu não fazia. Aí minha esposa, amor, vai no cardiologista, vai ver isso, vai fazer um check-up e tal. Bendita esposa, fui lá no cardiologista. Agora tá aqui, mas por que é importante? O exame tá legal. Vou ver se tá tudo legal. Cara, mas se tiver um problema, se tivesse eu não tivesse visto e pintasse um problema, se tornaria urgente. Verdade. Ia roubar porque eu não fiz o que era importante. Então, prioriza, faz uma lista de prioridades. O que é importante? Cara, família é importante, sim. Trabalho é importante também. Né? A igreja é importante também. Tudo tem seu grau de importância. Elege a ordem de prioridades, coloca tempo para cada coisa. E busca o equilíbrio, né, Rafael? Exato. E busca o equilíbrio. E tem aquela questão também, isso aqui é uma coisa bem interessante que eu aprendi. A imagem do equilibrista de pratos do circo. Já viu essa imagem? Já. Cara, ele roda aqui, aí roda o outro prato aqui, vai rodando. Aí o outro tá meio que cambaleando, ele vai lá dar mais um giro aqui, para tudo fique ali. Então, assim, a gente vai ter momentos em que a gente vai precisar pegar alguma coisa na nossa vida e depositar um pouco mais de energia. Verdade. De uma força maior para que aquilo fique girando. E aí depois você vem só fazendo o quê? A manutenção. A manutenção. Legal. A manutenção. Então, assim, e para isso você vai precisar criar algumas estratégias. Por exemplo, hoje eu tenho na igreja, né, no começo eu não tinha, mas hoje eu tenho na igreja uma equipe de pastores e líderes incrível, entendeu? Então, tipo, não precisam de mim 100% do tempo. Então você consegue delegar, Legal. Você consegue compartilhar. E com isso, o que acontece? Tem tudo a ver com aquilo que a gente está fazendo aqui. Você dá a oportunidade das outras pessoas crescerem. A empresa está indo bem. Que é o desenvolvimento. Que é o desenvolvimento. A empresa está indo bem. A I4 está indo uma maravilha, graças a Deus. Está crescendo. Está surgindo novas oportunidades e o Rafael já não dá conta. O que eu faço agora? Cara, eu preciso que alguém, treinar alguém, desenvolver alguém para poder tocar isso comigo, que eu já não posso tocar sozinho. Verdade. E é assim que as coisas começam. Então, não é sobre você ter uma ambição de crescimento e desenvolvimento, né, pessoal, mas você não ter ganância, não pegar tudo para si, aprender a compartilhar, aprender a dividir, aprender a compartilhar conhecimento, né, a liberar, que isso é desenvolvimento. Então, a gestão de tempo, ela precisa começar nesse lugar onde elege o que é importante, trabalha as urgências que vão aparecer, que são essenciais, tem que acontecer, e gasta menos tempo no que é circunstancial. Essa semana eu estava conversando com um amigo, né, um cliente que se tornou amigo, e aí ele comentou comigo que uma das coisas que ele aprendeu na terapia é que o seu problema é seu problema, não é meu problema. E isso dentro da gestão do tempo é uma qualidade. Porque ele falou, Wellington, no começo era muito difícil. Porque eu era aquele que fazia tudo. Um ia me pedir um negócio, o outro, eu tô com um problema nisso. E quando eu comecei a fazer terapia, buscando autoconhecimento, ele identificou isso. Ele falou, eu sou uma outra pessoa. Porque antes eu queria abraçar todo mundo, eu queria fazer tudo. E aí ele tinha a ideia de que o tempo dele passava muito rápido. E tu sabe por que isso? Por quê? Normalmente as pessoas que sofrem com isso são pessoas que não sabem dizer não. Sim, foi isso mesmo que ele falou. Ela não sabe falar não. E tem uma máxima na administração que diz: se você precisa que alguém faça alguma coisa no escritório, procura a pessoa mais ocupada da sala. Ela com certeza vai dar um jeito de fazer o que você precisa. É verdade. Boa, é isso aí. Talvez ele que vai assistir esse Gentilcast aí, ele vai se identificar com essa fala. Então, tipo assim, verdade. Quem é que tá mais ocupado aqui? Cara, aquele cara ali. Ele é o cara que vai fazer, porque ele não sabe dizer não. E quando vê ele tá atolado, ele tá tipo sobrecarregado, tá passando mal, tá doente, tá com uma série de coisas, série de problemas, porque não soube dizer não, porque ele tinha outras prioridades. Sim. Não posso fazer isso agora por conta disso. Uma coisa também que funciona nessa questão da gestão do tempo é que quando alguém me pergunta alguma coisa, se eu tenho alguma disponibilidade, ainda que eu tenha
prévia, uma noção de que eu vou ter disponibilidade para aquilo, eu falo para a pessoa assim, eu vou olhar minha agenda. Legal. E eu vou de fato olhar minha agenda, porque às vezes eu posso achar que eu não, mas às vezes tem alguma coisa lá. Então, não é querendo dar uma que você é bom, mas criar o hábito, tipo, não vou olhar minha agenda, vou ver como é que eu estou, você vai se doutrinando para isso. Até porque eu não sei se sua esposa é igual a minha, mas na verdade às vezes eu vejo que eu não tenho compromisso. E quando eu falo, deixa eu olhar minha agenda, ela incluiu um compromisso na minha agenda. Ah, não, a minha gente conversa muito sobre isso. Então... A nossa agenda é compartilhada do Google, ela também usa a agenda do Google, né? Aí, e a nossa agenda é compartilhada. Então, a gente marca os compromissos, a gente tem muito compromisso junto, né, por conta da igreja. Então, a gente marca os compromissos, coloca na agenda e a gente vê o que cada um vai fazer durante o dia. E às vezes ela me manda mensagem assim, amor, tal dia aqui, eu tô querendo marcar isso aqui, tô vendo que não tem nada na tua agenda. Pode marcar? Olha, claro. Pode marcar. Todo homem inteligente, né, com sabedoria, vai falar, claro. Claro que pode. Mas uma coisa sobre Muito essa legal. questão do tempo, né, desse desenvolvimento, é que você pode ver, irmão, quem não sabe administrar o próprio tempo vive em função do tempo dos outros. Boa reflexão. Quem não sabe administrar vive igual uma barata tonta vivendo o tempo dos outros. E ela perde essa identidade dela de tempo e ela fica desorganizada, desestruturada, não consegue fazer a maioria das coisas que ela se propõe fazer e não tem o resultado que ela gostaria de ter. Como que foi essa frase aí, Rafa? Vamos lá. Quem não vive, quem não sabe administrar o seu tempo, vive em função do tempo do outro. Legal, bacana. E às vezes as pessoas se irritam. Eu vou contar um pecado aqui. Então conta. Aconteceu hoje. Ixi, fresquinho. Ninguém sabe, então. Ninguém sabe. Eu tenho a grande dificuldade de dizer não para minha esposa. Não chegou a ser um pecado, não, tô brincando, vai. Foi quase. Olha, qualquer coisa a produção corta, fica tranquilo. Quarta não, é bacana. A gente é de verdade, né? A gente é carne e osso, não tem invenção, não. Pode cortar, não, porque tudo que a gente fala é verdade. Então, hoje eu vim para São Paulo, né? Meu voo estava marcado lá para. Era 15 para as 4, né? Mas o que eu fiz, cara? Essa barba tem que dar trabalho, né? Sim. Aí eu marquei meu barbeiro, agendei meu barbeiro e tudo mais, 9h30 da manhã, acordei mais tranquilo, né? Fiz algumas coisas que eu tinha que fazer antes de ir para ver, arrumar a mala e tudo mais. Aí minha esposa me liga, porque a urgência aconteceu, né? Ontem ela foi levantar da cadeira, deu um jeito na perna, estava mancando, estava com dor na perna. E ela tinha que levar um exame no urologista. Né? E aí ela me liga, amor, ela deixou minha filha no colégio, foi pro consultório e falou, amor, eu tenho que levar o exame no urologista, mas eu tô com muita dor na perna. E eu me compadeci da dor dela, na verdade. Eu não disse não, né? Eu falei, poxa, amor, você consegue ir lá antes de cortar o cabelo? Você consegue ir lá quando for cortar o cabelo? Eu falei, poxa, amor, quando for cortar cabelo acho que eu não consigo, senão eu vou me atrasar, mas depois eu vou. Aí ela, porque eu não sei se ele vai ficar lá até tarde, mas tá bom. Com aquela vozinha. Eu pego o exame aqui comigo, no consultório, perto da minha casa, né, longe, né, o centro lá comercial. Aí pego o exame aqui comigo e leva lá então. Aí eu fiquei assim, cara, com maior dó, né? Falei, cara, e se eu voltar a falar depois que eu cortar o cabelo e o cara não estiver lá, né? Mas eu falei, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou antes. E aí eu peguei, né, peguei a moto, fui lá, peguei o exame, fui lá no centro médico levar. Aí ela falou, não, ele atende rapidinho, então fica esperando lá, você vai ver qual é o consultório que ele está atendendo, né? E ele atende rapidinho. Irmão, eu fiquei 15 minutos, 20 minutos, 28 minutos, 30 minutos e o cara não saía ninguém da sala dele. O meu corte de cabelo era 9h30, era 9h28 eu estava assim, e meu cabelo é marcado, que tem muito movimento. Eu tenho 10 minutos para chegar atrasado, eu estava longe. Aí eu, cara, já vou reclamar, vou mandar mensagem para ela, vou reclamar. É por isso que eu falei, quase pequei, né? Pequei. Pensou, Pensei, mas vai reclamar.
Aí eu falei, não. Aí interrompi a menina lá da recepção, aí ela falou que ele ficava lá o dia inteiro. Eu falei, encontrei uma solução. Vou. Aí perguntei até que horas ele ficava. Aí ela falou que ele ficava até a tarde. Eu falei, então dá tempo de eu cortar o cabelo e voltar. Mandei a mensagem pro barbeiro, me espera 15 minutinhos. Aí espera, tá bom. Aí me esperou 15 minutinhos. Fui lá, cortei o cabelo, depois voltei cá para poder ir e levar o resultado do exame dela. Mas o que é legal sobre isso? E depois ela te ligou, e aí, amor, deu tudo certo? Não, mandei mensagem para ela, avisei para ela. E aí, o que eu ia fazer? Não, eu tô indo lá porque o cara aqui não foi nada rápido. Então, depois eu volto aqui que ele vai ficar aqui na parte da tarde. Mas o que é interessante disso? Eu já estava preparado, e o ser humano é muito assim, preparado para reclamar com ela por uma coisa que ela me pediu. E eu poderia ter falado não. Sim. Falei, amor, não vou conseguir, porque isso pode me atrasar a minha programação. Sim. Eu não ia fazer nada de errado se eu falo não para ela. Lógico, ela estava com dor. Eu pude arriscar isso, né? Porque no máximo eu ia arriscar um corte de cabelo e uma barba. Agora, quantas outras coisas sérias... Eu podia marcar de um motoboy. Exato. Agora, pegar o exame e levar lá. Agora, quantas outras coisas sérias as pessoas arriscam? Porque não sabe dizer não. Às vezes o cara tá marcado, irmão, com um compromisso importante com a família dele. Verdade. Com a mulher e com os filhos. E você sabe como é que é criança, né? Criança tem aquela expectativa. Sim. Pô, meu pai vai chegar, vai brincar comigo, ou vai fazer isso, ou vamos sair para comer uma pizza, ou vamos lá. Em casa a gente tem esse negócio, às vezes a gente faz a noite da família, né? Então, às vezes a gente vai pro shopping, joga um jogo na praça de alimentação. Legal. Ou a gente faz noite da família em casa, faz uma janta, todo mundo junto, tem um tempo ali. A gente tem esse hábito. E as pessoas, e os meus filhos ainda não são tão pequenos agora, né? Porque a mais nova tem 13 anos, mas você ainda vê neles aquela expectativa. Agora você imagina uma criança menor, com aquela expectativa do pai, e aí aquela ansiedade, e aí ele recebe alguém vira para ele, vê que ele sabe, não sabe dizer não. Cara, preciso que você fique até mais tarde no trabalho e faça isso. Aí ele não sabe virar pro chefe e falar assim, não, eu não vou poder fazer isso hoje, porque hoje eu tenho compromisso com a minha família. Verdade. E aí, porque ele tem medo de perder o emprego, mas ele não tem medo de perder a família. Verdade. E aí ele troca... A dimensão. Aí ele troca o que é essencial por aquilo que é substancial, por aquilo que é temporal. Emprego você arruma qualquer um, família você só vai ter uma. Verdade. Verdade. Se você começa a ter um monte de família, começa a ter um monte de problemas também. Uma família já dá trabalho, né? Sim. Então, isso é muito importante, né? A gente aprender a dizer não e saber priorizar as coisas, o que é importante. Dar o grau de importância e cumprir com aquilo que é importante. Só fazer terapia que você vai ver que a sua psicóloga, o seu terapeuta vai falar que você tem que aprender a falar não, né? É verdade. Se você é aqui de São Paulo... Fale com a Cíntia, com a equipe da Cíntia Maciel. Se você estiver no Rio de Janeiro, fala com a Lia Quezada. É isso aí, já fizemos o jabá, tá tudo certo. Beleza, gente. Obrigado. Ô, Rafa, desenvolvimento humano é mais eficaz quando se tem um sonho? Com certeza. Acredito que um sonho, uma pessoa sem um sonho, né? Ela não tem uma ambição. Falei sobre a ambição, né? Brilho nos olhos, né? As pessoas acham que a ambição é uma coisa ruim. A ambição não é uma coisa ruim. A ambição é bom. A ambição te projeta, né? Te dá metas, te dá sonhos, né? Então, assim, quando você tem um sonho, você precisa fazer algo para que esse sonho aconteça. Eu costumo dizer que sonhar é de graça, mas realizar o sonho vai te custar tudo. Vai. Custa tempo, sonhar é de graça. Valor. Tinha um samba antigamente lá no Rio, da Mocidade Independente de Padre Miguel, quando eu era criança, que falava, sonhar não custa nada, mas o meu sonho é tão real. Sonhar realmente não custa nada, é de graça. Mas... sonho pequeno, sonho grande. Mas você fazer com que o sonho aconteça vai te custar tudo, porque aí vai depender do tamanho do sonho, né? Verdade. Qual o tamanho do sonho? Isso vai te custar tudo. E aí a gente vai precisar voltar para aquele lugar lá, das prioridades, o que é importante. Sim.
entendeu? Eleger, focar, vai precisar olhar para aquele lugar do equilibrista e, cara, onde é que eu vou dar força aqui agora, né? E isso tem que estar em acordo, principalmente quando você casa. Quando você é solteiro, algumas coisas são muito mais fáceis, né? Nesse aspecto. Mas quando você tem uma família, esposa, filhos, você precisa, inclusive, saber dividir isso dentro da tua casa para saber se o teu sonho é o mesmo sonho da tua esposa, se o que você deseja é a mesma coisa que ela deseja. Você tem que sonhar a mesma coisa, né? Sim, até como uma dica aí, lá em casa, todo ano eu e minha esposa, e agora a gente está incluindo nossos filhos também, para fazer a garrafa dos sonhos. Né? Uma garrafa coisa dos aí sonhos. que a gente todo ano vem fazendo, né? Que é você colocar ali questão profissional, questão pessoal, financeiro, sonhos que você vai querer atingir no ano. Então, em janeiro, eu sentei com a minha família e cada um colocou ali no papel o que a gente ia conquistar esse ano. Né? Só que o legal é isso, né? Você falar com a sua esposa, porque pensa comigo, eu quero iniciar o ano e esse ano de 2024 eu quero guardar dinheiro para construir uma casa. E a minha esposa esse ano ela colocou 5, 6 viagens porque ela quer. Então uma coisa não confronta com a outra, uma coisa confronta com a outra. Então por isso que tem que estar bem alinhado para que realmente esse sonho um possa ajudar o outro, né? Sim, com porque certeza. Às vezes o nosso sonho não depende só da gente. Não. Até porque quando a gente tá num relacionamento, né, num casamento, numa família, e pessoas participam das nossas conquistas, elas também precisam contribuir com os nossos sonhos, né? Sim. Então a gente precisa compartilhar isso. Então sonhar sim vai nos ajudar a desenvolver, a evoluir, a crescer, é essencial. Legal, Rafa. Todos os temas aqui é tema que dá um treinamento, né? Gestão do tempo, falar sobre sonho. Aqui a gente está dando uma pincelada, né? Panorama geral, né? Mas são temas que a gente enxergou que é importante, sim, né? Sim. Nesse Gentilcast. E aí aqui eu coloquei, Rafael, o autoconhecimento, né? Todos nós sabemos que o autoconhecimento é muito importante no desenvolvimento humano. E aqui eu coloquei algumas coisas que eu acho que é prioridade. Sim. Acho não, tenho certeza. Que é a questão pessoal, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, desenvolvimento físico, sim, né? E o desenvolvimento espiritual. Então, o que você pode... É tudo a mesma coisa? São coisas diferentes? Eu penso que, assim, primeiramente a gente precisa desenvolver a questão pessoal, para que as outras coisas façam sentido. O que você acha sobre isso? Então, eu costumo dizer que a gente tem o hábito de fazer uma dicotomia, né, de quem nós somos como pessoas, né? Até dentro da igreja é muito natural você ver isso. Você em algum momento talvez já ouviu falar, se não ouviu, um dia você vai ouvir. Você vai falar, não, isso aqui é espiritual, e isso aqui é secular. Isso daqui eu faço para Deus, isso aqui é o meu trabalho. Eu falo, não. Tudo é uma coisa só. Sim. A gente é um ser integral, né? A Bíblia ela vai dizer que Deus ele ama a integridade, que Deus é um Deus íntegro e ele ama a integridade. E o que é integridade? Não é só ser correto é uma outra coisa. Integridade é ser integral, é ser completo. Quando você fala de ser pessoal, profissional, que para mim encaixa dentro do pessoal ali também, é pessoal, é espiritual, você botou mais o que? Profissional, pessoal, espiritual e físico. E físico. Né? Para mim, tanto físico quanto o profissional ele encaixa. Mental aqui também, né? Mental. Eu costumo dividir e separar para compreensão, né? Da parte do homem, o homem como sendo corpo, alma e espírito. Legal. Né? Corpo, alma e espírito. A Bíblia ela vai fazer basicamente essa analogia do ser humano, né? Lá em Gênesis vai dizer que então depois que Deus formou tudo, ele fez o homem do pó da terra, então deu um corpo para o homem, e aí diz que ele soprou nele o fôlego de vida, entregou do seu espírito para o homem, e o homem se tornou alma vivente. Então você vê ali a criação do homem, ele foi feito com corpo,
recebeu um espírito e se tornou uma alma vivente. O que é uma alma vivente? Uma alma pensante, né? Toda a questão da alma, ela está conectada aos nossos pensamentos, às nossas emoções. A parte do espírito, a nossa conexão externa, né? Transcendental, né? Ultrapassa as questões dessa terra, naturais, né? E o corpo, que é onde você carrega isso tudo. Então você precisa saber cuidar de todas as três coisas. Entendi. Você precisa desenvolver o cuidado de todas as três coisas. Eu, por exemplo, sendo muito sincero, na parte física, uma das minhas maiores lutas, é uma das minhas maiores brigas hoje, porque eu estou já sendo convencido pelo Espírito Santo da necessidade desse cuidado físico. Eu já me conheço, já busquei autoconhecimento, é lógico, a gente sempre vai se conhecendo mais à medida, né, que a gente vai se aprofundando nisso, mas autoconhecimento é algo que eu já trabalho bastante, já conheço as minhas limitações, sei tudo que eu sou, que eu consigo fazer bem, mas também sei tudo que eu tenho dificuldade de realizar bem. Então vou me conhecendo nesse aspecto, vou trabalhando a minha mente, que é a minha parte almática, né, que a gente chama de alma, e vou trabalhando também o meu espírito, né, dentro daquilo que eu creio acerca do cristianismo, né, e da minha vida, da minha prática de fé, mas o físico também está dentro do pessoal. Sim. E até essa questão desses exames, e é por isso que é muito bom. A gente é um ser integral, mas a gente precisa estar cercado de boas pessoas, entendeu, Wellington? De pessoas corretas do nosso lado. Verdade. Eu falo sempre da minha esposa que ela é uma bênção na minha vida. Ela, amor, faz um exame. E a minha esposa, ela tá assim... Legal. Cada dia que pensa na pessoa de desenvolvimento, ela está se desenvolvendo e crescendo como uma pessoa assim, humanamente, incrivelmente a cada dia. E ela, amor, vai buscar um médico. Vai buscar, faz um exame, pode checar. Vai, tá bom, amor. E eu ouço ela, né? A Bíblia vai dizer, né, que a mulher sábia edifica a sua casa. Né? Então, mas a gente precisa ter cuidado para isso. Então, a primeira coisa, pegando essa questão do autoconhecimento, né? Como eu sou? Né? Como é que eu funciono? Né? O que funciona para mim? O que não funciona para mim? A gente não é bom em tudo. Né? E aí a gente descobre, cara, o que o outro é bom que me completa, né? O que a gente pode fazer? Por isso que a gente fala muito, né, sobre relacionamento, sobre troca, né? Sim. Justamente por causa disso. E aí sim, tá, beleza, eu já descobri essas falhas. Agora, aquilo que eu falei lá atrás, agora você tem que criar hábitos, né? Para que você tenha resultados lá na frente. Com certeza. Então, assim, hoje eu tô no que é relacionado ao cuidado físico. Legal, eu tenho trabalhado a questão da alimentação, né? Buscado aí tentar não exagerar no que acaba com a gente, né? A nível de alimentação, mas também preciso buscar a questão do fortificar o físico mesmo, né? Até porque a gente vai chegando condicionamento físico, vai chegar em 45 anos, né? Com certeza. Você tá novo, hein, cara? Tá novo. Rafael, caminhando aí pro final, né? Mas eu não poderia deixar de falar esse tema rápido. Coach versus psicologia. Eita! Faz! Rivalidade ou parceria? Até rimou, hein? Muito bom, né? O que você tem a dizer, Rafael? Eu acho que é parceria total, né? Porque as pessoas que criaram essa rivalidade, inclusive, o nome coach ficou muito banalizado, né? Por conta de maus profissionais, né? Infelizmente. Mas assim, a gente não pode julgar uma categoria, né, por conta de uma classe de pessoas que não sabem como lidar. Assim como também dentro da psicologia, com certeza vão existir maus profissionais. Mas eu acho que as duas coisas, elas acabam caminhando juntas, elas se completam, né? Porque até quando você pega elas trabalhando, né, dentro de operação, parece até bem semelhante. Tem muita conexão, né? Tem muita conexão. Vou confessar um pecado aqui, mais um pecado mais um pecado. Uma polêmica, meu Deus, acho que esse pode polemizar. Esse vai... Esse aqui pode polemizar. Foi muito interessante que a minha esposa, ela... Eu sempre fui desse jeito, né? Extrovertido e tal, calhão. E a minha esposa, ela sempre teve uma característica mais quieta, séria na dela. E a minha esposa, ela sempre teve um viés mais pessimista do que o meu.
E eu sempre fui otimista, ao extremo. É tipo assim, eram dois extremos, né? Dois polos completamente opostos, né? E ela no ápice da psicologia lá, fazendo a psicologia dela, o que que ela escolhe para poder trabalhar é TCC, né? Que é o cognitivo e comportamental. Ela escolhe o TCC. Minha esposa também é TCC. É TCC, né? Ela escolheu o TCC. E ela falou sobre, acho que o TCC dela, da faculdade, foi sobre positividade, né? Olha, que legal. Sobre você ser uma pessoa positiva, porque ela começou a prestar atenção no meu jeito e na forma como eu lido, né? Dentro daquilo que eu faço, com certo, ela começou a ver a positividade, os benefícios da positividade. Sim. E ela começou a trabalhar a mente dela para se tornar uma pessoa mais positiva. Que bacana. Então hoje eu até brinco com ela, falei, pô, tu já tá mais positiva do que eu, tem alguma coisa errada. Tu aprendeu demais comigo. Que legal, superou o professor. Superou o professor. Superou o professor, né? Então, assim. Legal, mas eu acho que anda. Parceria, completamente juntos, né? Tanto acho que a psicologia, principalmente dentro da área do TCC, ela trabalha muito também com as perguntas, né? Sim. Então, reflexão. E é aquilo que a gente faz no coach, né? O tempo todo pergunta. Eu falando para as pessoas, eu não estou aqui para te dar a resposta, eu vou te fazer pergunta. Sim, a resposta está dentro dele. Exatamente. Legal, Rafa. Então, para finalizar, gostaria que você falasse aí bem rapidamente um pouquinho aí desse seu livro. Que você pudesse mostrar ali para a nossa câmera ali, ó. É Entrando no Lugar de Oração. A chave para uma vida de intimidade com o Pai. Esse livro aqui foi bem interessante, porque esse livro ele nasceu na pandemia. Na pandemia? Que legal. Você sabe, né? Provavelmente sabe que na pandemia foi uma das maiores taxas de divórcio, né? Sim. Porque as pessoas elas passam o maior tempo fora de casa e aí tiveram que ficar trancadas dentro de casa. Quando foram ver, as pessoas não se conheciam. Não foi com essa pessoa que eu casei. E o que isso ressaltou? E também isso é relacionamento. E dentro do relacionamento com Deus, eu como pastor de uma igreja, as pessoas começaram a me perguntar, pastor, como é que tu faz para orar? Porque, cara, eu oro 15 minutos, já não sei mais o que falar e tal. Aí eu vi que isso era um problema e eu não recebi uma mensagem, eu recebi muitas mensagens desse nível. Aí eu falei, caramba, as pessoas não sabem, quando elas não estão fazendo nada, desfrutar de Deus. Verdade. Elas não sabem. Porque então a gente troca por tantas coisas. E aí o que aconteceu? Eu comecei a criar lá para a igreja mesmo, criei para a minha igreja uma série de vídeos com esse título, Entrando num Lugar de Oração. E aí eu fui ensinando, acho que foram uns 20 vídeos quase que eu fiz. Acompanhei. E fui passando e compartilhando com a igreja para eles poderem assistir os vídeos, né? E respondendo as perguntas, como é que você faz? E aí quando eu fui ver que esses vídeos, eles eram todos documentos, né? Eu criei documentos. Legal. Eu sempre tive vontade de escrever um livro. Aí um dia um amigo da editora, né? Que agora está lá em Portugal, o Alex. Legal. Ele me encorajou a escrever um livro. Aí eu falei, caraca, irmão, tenho vontade de escrever, é um sonho que eu tenho. Aí eu falei, cara, eu tenho um livro pronto. Aí era aquele monte de documento, entreguei na mão da editora e nasceu Entrando no Lugar de Oração, que eu fiz com o desejo de ser assim um livro muito simples. Legal. Com uma diagramação muito fácil de ler. Porque as pessoas normalmente têm dificuldade de ler, né? Então, para que elas pudessem começar e terminar. Legal. E quem quiser encontrar esse livro, como faz, Rafael? Esse livro tem na Amazon. Legal. Né? E ele também tem comigo. Entra no meu Instagram, dá lá no link Rafael S. Quezada. Não, manda uma mensagem para mim no direct lá que eu faço. Quem quer te encontrar nas mídias, como que é? Rafael S. Quezada, ou então o Instituto I4, tem os dois Instagrams lá. Bacana. Mas você pode mandar uma mensagem lá no Rafael S. Quezada e mandar uma mensagem no direct que eu mando o livro para você. Bacana, Rafael. Rafael,
tá muito bom, né, para terminar, mas sério. com certeza que a gente vai marcar uma outra oportunidade, né? Muito Algum bom. tema que Deus realmente possa colocar no nosso coração que faça a diferença para quem está assistindo a gente. Amém. Porque esse é o nosso propósito, né? Espero que de alguma maneira tenha contribuído e possa aí agregar na vida das pessoas. Quero agradecer a você, amigo, né? Que, pô, de verdade é um privilégio. Sabe que a gente passou até aqui, Sim. né? Que não foi fácil. As lutas, as derrotas, as conquistas. E também agradecer a Cíntia, que tá lá. Daqui a pouco eu tô chegando lá. Vai fazer uma jantinha especial para você, Daqui a pouco hein? eu tô chegando lá. É isso aí. Mas também agradecer a minha esposa, os meus filhos, as pessoas que trabalham diretamente comigo, agradecer aos meus pastores que estão lá na igreja, cuidando da igreja, Legal. junto com os líderes, voluntários, agradecer a minha mãe, né, meu irmão, meu padrasto, essas pessoas que realmente de alguma maneira trabalharam e trabalham hoje, ainda que às vezes sem perceber, no meu desenvolvimento. Que legal, Rafael. Quero agradecer a Audiotech aí que tá ali nos bastidores. Qualquer dia eu vou entrevistá-los também, tá? Isso é bom. Para colocar eles aqui e a gente fica ali nos bastidores também. É verdade. Agradecer aí 4 treinamentos e agradecer também a Clínica Gentilmente que, né, cede esse espaço lindo, maravilhoso. E é isso, Rafael, muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida. E você que está em casa, se fizer sentido para você todo esse conteúdo, que você possa compartilhar, que você possa curtir e possa ativar o sininho, porque toda terça às 20 horas tem um episódio novo aí para chegar na sua casa. Obrigado, Beleza, Rafael. irmão. Até mais. Abraço. Abraço.